Meu boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Casa da Bênção Chico Xavier, aos nossos amigos do Instagram. É sempre uma alegria imensa estar aqui ajudando na medida do possível. Hoje, o tema que eu trago para vocês é um tema pouco abordado nas casas espíritas de Riachão. Não me lembro desse tema ter sido abordado nas nossas casas espíritas daqui da cidade. Mas no meio espírita há muito estudo, muita palestra, muitos livros que falam desse tema. Inclusive o Livro dos Espíritos, que é Alimentação e Evolução Espiritual. Esse tema é baseado na obra de Edson Ramos de Siqueira, um palestrante espírita, um homem que tem muitos títulos acadêmicos, e quem quiser procurá-lo no YouTube está lá, é só colocar Edson Ramos de Siqueira. Podemos indagar o que tem a ver evolução espiritual com alimentação. Será de tanta importância, de tanta relevância a questão alimentar no nosso progresso, na nossa evolução espiritual? Antes de abordar o tema, quero citar para vocês uma frase de Allan Kardec. À medida que o espírito se purifica, seu corpo se aproxima da sua natureza espiritual. Ele já não anda, não se arrasta penosamente sobre o solo. E já não sendo mais necessário que os seres vivos se arrastem, se entredevorem, se alimentem uns dos outros, uns tendo que sacrificar os outros. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês aqui que o motivo de eu falar esse tema, porque em certos momentos é um pouco pesado, gera uma certa polêmica. Eu quero dizer que a alimentação é uma questão também cultural. E os hábitos alimentares de nós, aqui, habitantes do planeta Terra, vêm costumes de milênios, não sendo possível ser mudado de um momento para outro. Então, essa questão tem que ter equilíbrio, bom senso. E a doutrina espírita é a doutrina do livre-arbítrio. Nós temos liberdade de escolha, embora tudo o que fizermos gera um karma, tem consequências. É aquilo que Jesus falou, a lei de causa e efeito. O que o homem semear, ele vai colher. A semeadura é livre, faz parte do nosso livre-arbítrio, mas a colheita é obrigatória. Quem semeia joio jamais vai colher o trigo. E o que eu direi aqui tem caráter de informar e conscientizar. Não é uma imposição, porque a doutrina espírita não impõe nada a ninguém. É a doutrina da razão e do livre-arbítrio. Para entendermos essa questão alimentar, temos que entrar falarmos um pouco da questão da energia. O brilhante cientista Albert Einstein nos diz, e hoje o que ele disse está constatado, que energia
é matéria condensada. E matéria é energia em estado radiante. Tudo é energia. Da menor partícula, do grão de areia, do simples átomo. O átomo é energia, o nosso pensamento é energia, irradia energia. O nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, como diz o apóstolo Paulo, é energia. E a nossa alimentação é um processo energético. Tudo aquilo que ingerimos, tudo aquilo de que nós nos alimentamos é transformado em energia pelo processo celular. E o Sol, que é a fonte de energia mais pura que temos no planeta, energia solar, porque o próprio planeta Terra, assim como todos os demais planetas do sistema solar, é uma mônada, foi uma poeira cósmica que se desprendeu do Sol, que tem 99,9, ou seja, quase a totalidade da massa do sistema solar. Então, como nós estudamos nas escolas, a planta, o vegetal, ele faz o processo da fotossíntese, que transforma os nutrientes em energia. Nós não temos essa capacidade, então nós ingerimos a alimentação. E como eu citei a frase de Kardec, os hábitos alimentares diferem muito de um mundo para outro. Depende da evolução do espírito. E quando o espírito se purifica, assim como falou Kardec, o nosso corpo se torna menos denso, menos grosseiro e acompanha a evolução do espírito, porque o nosso corpo físico é uma cópia ainda imperfeita do nosso corpo espiritual, do perispírito, que é a nossa origem. E todos os espíritos, eles foram criados simples e ignorantes. Ignorantes porque começa do zero, sem nenhum conhecimento. Simples porque começa de um único ser, unicelular, vai evoluindo para seres pluricelulares, passando por todos os reinos da natureza e assim por diante. Então, voltando à questão da energia, nós temos os nossos chakras, os nossos centros vitais, que é muito trabalhado no Oriente, e hoje é uma realidade que está sendo trazida para o meio espírita, para os meios acadêmicos. Os nossos centros, o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o esplênico, eles absorvem essa energia de forma diferente e com intensidade diferente. Nessa questão alimentar, até a preparação dos alimentos influenciam na nossa saúde, porque para termos saúde integral é um conjunto de fatores. Fatores ambientais, temos que ter uma mente saudável, um espírito saudável, o tipo de alimentação que nós ingerimos, porque, como eu falei, até o modo de preparo gera uma egrégora. Imagina uma comida que é preparada num ambiente onde há rancor, raiva, xingamento. A comida é feita de forma forçada. As energias, as egrégoras geradas por esse alimento não são boas, tanto para o nosso perispírito como para o nosso corpo físico. Nesse livro aqui fala de uma experiência científica chamada fotoquíria, que é como se fosse um raio-x. Aí analisando uma folha que serviu de alimento para alimentação, que foi preparada de forma natural, orgânica, sem veneno, sem agrotóxico, ela irradia uma energia muito maior
é muito mais benéfica para nós do que aquelas preparadas com fins comerciais que usam aditivos e agrotóxicos. Então, nessa questão alimentar, nós temos... Porque a alimentação nos diversos mundos, como eu falei, depende da evolução do espírito. Nós temos informações do mundo espiritual que existem planetas bem mais primitivos do que a Terra, onde a alimentação é basicamente, totalmente, de carne, de outros seres, uma alimentação carnívora. Há mundos como a Terra, ainda mundos de provas e expiações, caminhando para a regeneração, em que há seres onívoros que se alimentam tanto de carne como também de vegetais. Há mundos que se alimentam apenas de pétalas de flores. Há mundos que se alimentam apenas da energia gerada pela estrela, por sua estrela. Isso depende muito da evolução espiritual. E nós trazemos um questionamento. Antes eu vou falar dos tipos dos processos alimentares, os tipos que tem de seres que se alimentam de determinada coisa. Temos os carnívoros, que são os felinos de modo geral, nós conhecemos animais carnívoros. Temos os herbívoros, que são os suínos, os equinos, bovinos e muitos animais. Aí, para nós humanos, tem os chamados onívoros, que se alimentam tanto de carne como de vegetais. Temos os vegetarianos, que não consomem carne, se alimentam de vegetais, mas tem ovo-lacto-vegetarianos, que embora não comam carne, mas comem ovos. E tem os lacto-vegetarianos, que embora não comam carne, mas consomem o leite. Então, qual a nossa verdadeira origem? Qual a nossa verdadeira natureza? Será que, por natureza, anatomicamente, nós somos vegetarianos? Antes de responder essa pergunta, eu quero ir um pouco para a história dos hábitos alimentares humanos. Há uma teoria que diz que os seres chamados, homens primitivos chamados australopithecus, eles viveram de 5 milhões a 1 milhão de anos atrás. Eles eram semelhantes aos símios, aos macacos. Eles se alimentavam apenas de flores, frutos, de raízes. Já o homem de Neandertal, outra espécie ancestral do homem, que viveu, segundo a teoria científica, de 170 a 30 mil anos atrás, ele começou o processo da caça. E o homem moderno, que nós conhecemos hoje, o homem atual, chamado Homo sapiens, há 10 mil anos atrás, começamos a praticar a agricultura. Foi uma necessidade pelas mudanças climáticas, a escassez de alimentos. Então, ele começou a praticar a agricultura. E praticando a agricultura, ele saiu de nômade, se tornou sedentário, e a sua agricultura, as suas plantações começaram a atrair os animais. E a partir disso, começou o processo de domesticação dos animais. Não há uma certeza absoluta, são teorias, mas é uma teoria lógica e pertinente. E a partir disso começou
de forma maciça a alimentação da carne, que se arrasta por milênios. Então, será que qual a melhor forma de nos alimentarmos? Alimentação vegetariana? Eu também esqueci de falar do veganismo, o vegano. O vegano é aquele vegetariano mais radical. Na verdade, o veganismo é uma filosofia de vida, porque há correntes religiosas que incentivam o não consumo de carne. No budismo mesmo, os budistas acreditam na metempsicose, ou seja, por punição. Eles creem que um ser humano que erre muito, que gere muito karma, ele reencarna num corpo animal como punição. Essa teoria é desmentida pela doutrina espírita, porque a lei é de progresso, o espírito não retrocede. Se fosse possível um corpo humano, ele se reencarnar, a alma, o espírito, uma alma humana, se reencarnar num corpo de animal, cientificamente também seria possível reproduzir a partir de um animal, que nós sabemos que isso é impossível. A lei é de progresso, o espírito não pode retroceder. Então, essa teoria não existe. Os adventistas, a igreja adventista do sétimo dia, eles incentivam o não consumo de carne, mas não por uma questão de compaixão pelos animais, é mais por uma questão de saúde. Eles usam muito a Bíblia, o Antigo Testamento, aquele tipo de alimentação que era considerada impura no Velho Testamento, como o consumo da carne de porco, o consumo de animais de pés fendidos, não fendidos, como o cavalo, o burro, eram e são até hoje terminantemente proibido. Inclusive, tem uma cidade nos Estados Unidos, uma cidade pequena, onde surgiu a Igreja Adventista. Eles têm a maior porcentagem per capita de pessoas centenárias. Agora, será que nós passamos para o lado científico, para a nossa anatomia humana? Qual a nossa verdadeira natureza? O que vocês acham? Nós somos onívoros, ou seja, nos alimentamos tanto de carne como de vegetais. Nossa natureza, por natureza, nós somos herbívoros. Na verdade, se partirmos para a ciência, eu afirmo a vocês, nós não somos carnívoros. Foi um hábito. Inclusive, o homem primitivo, o homem antigo, a partir do momento que surgiu a cozinha, que ele descobriu o processo de cozimento do organismo, os alimentos puderam ser muito mais assimilados pelo organismo e o ser humano, o homem atual como nós conhecemos, ele passou a ter 86 trilhões de neurônios, que são as células do sistema nervoso. E aí aumentou consideravelmente a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade cognitiva. Ele passou a ter a intuição do divino, do mundo espiritual, porque os animais, eles têm inteligência, mas é uma inteligência voltada para suas necessidades materiais. Como muitos seres humanos, muitos irmãos nossos vivem uma vida totalmente materialista. Pensam que a Terra é um parque de diversões, que nós viemos aqui apenas para nos divertir, para praticarmos sexo, nos alimentarmos, curtir. Enfim, uma vida de poucos anos, de certa forma, efêmera do ponto de vista do tempo, fugaz, que é desperdiçada. E quando chega no mundo espiritual, o maior arrependimento é a sensação do tempo perdido. Então, voltando ao ponto que eu parei da questão
anatômica do homem. Vamos diferenciar os seres herbívoros dos carnívoros. Os animais carnívoros, eles têm a cavidade bucal muito grande. Eles têm dentes caninos, pontiagudos e curvados. Eles devoram a presa ainda viva, não consomem o cadáver, o animal vivo. De uma bocada só, ele arranca um pedaço muito grande de carne e ele engole, porque eles não fazem o processo de mastigação. Porque o nosso processo digestivo começa pela boca. Nós temos enzimas na boca, na língua. Os alimentos são bem mastigados e a digestão começa por aí. O alimento engolido, mal mastigado, que não for bem digerido, bem mastigado, acaba nos fazendo mal. Então, há essa diferença. Nesse aspecto, nós somos mais parecidos com os ovinos, com os bovinos. E outro ponto, outra questão, porque tem várias questões. O animal carnívoro, ele tem um intestino curto. Então, o intestino dele, quando ele digere aquele alimento, que é a carne, ele logo é eliminado, fica pouco tempo no organismo. E nós temos um intestino muito longo, muito mais longo do que o de animal. Então, aquela alimentação carnívora, ela vai ficar no organismo durante muito tempo, em estado de putrefação. É pesado falar isso, mas é um cadáver. E a ciência tem demonstrado, inclusive em pesquisas científicas publicadas neste livro aqui, que eu me baseei nele, ela mostra, por dados científicos de grandes universidades, até de Harvard, nos Estados Unidos, que o consumo exagerado de carne tem trazido muitos casos de câncer do estômago, do intestino. É como eu falei anteriormente, né? É a lei de causa e efeito, é a lei do retorno, porque envolve também questões ambientais. Nós temos ali no Vale do São Francisco, Juazeiro, Petrolina, aquela região ali, a estreita faixa de terra nas margens do rio produz frutas para exportar para o mundo inteiro. Então, a quantidade de alimentos, de vegetais produzidos é muito grande numa área relativamente pequena. Então, a criação de gado, de animais, consome áreas muito grandes, que acabam derrubando as matas, destruindo a natureza para a criação de gado. Inclusive, tem uma cidade no Pará, uma cidade pequena, de uns 15 mil habitantes, emite mais gases do efeito estufa do que São Paulo, em decorrência do desmatamento enorme. Ou seja, tem que derrubar as matas para criar animais, que geram uma grande consequência. Porque a Terra é um organismo vivo. Nós mesmos, nós somos um conjunto de 100 trilhões de células. Células são seres individuais, seres vivos, que produzem energia, que se alimentam, que respiram. E para que tenhamos saúde, essa energia produzida, ela tem que fluir, porque a energia parada no corpo gera o processo de adoecimento. Por isso que aquelas culturas orientais usam a acupuntura, a técnica das agulhinhas, para ativar aqueles pontos energéticos onde a energia está parada, estacionada. É um negócio muito sério. Eu falei aí da questão ambiental, que o planeta Terra é um organismo vivo. Inclusive tem culturas orientais que dizem, Akhenaton, por exemplo, Osho, eles dizem que a Terra é um organismo vivo, que é um grande espírito, que é a alma da Terra, chamada Gaia. E quando o ser humano
agride o planeta Terra, agride a vida, não respeita a vida, não respeita a natureza, o que é que acontece? A Terra acaba expurgando. Por isso que tem esses expurgos de vez em quando, como essas pandemias, como por exemplo a peste negra, há 745 anos atrás, dizimou o mundo ocidental, tinha registrado 600 milhões de pessoas, morreram 200 milhões, um terço da humanidade da época. Foi muito grave. Então, na própria Bíblia diz que os mansos herdarão a terra, que os que agridem a terra serão expulsos dela. E nós temos informações do mundo espiritual que tem espíritos que não vão herdar a terra regenerada. Irão se recuperar num mundo muito primitivo como a Terra foi antigamente, sem tecnologia, sem nada. Irão ajudar o progresso daqueles povos primitivos, como ocorreu outrora aqui na Terra, a história dos exilados de Capela. E dentro dessa citação bíblica, que os mansos herdarão a terra, de forma metafórica é afirmado ali que nesse suposto paraíso terrestre, o cordeiro iria coabitar com o leão, sem que nenhum mal fosse lhe feito. É uma metáfora, né? Porque o leão é um animal carnívoro. Mas é assim, ele narra uma condição da terra de uma total ausência de violência. Porque nós, seres humanos, nós pedimos a proteção da espiritualidade de Maria, de Jesus, do nosso guia, espírito protetor, anjo, guardião, como queiramos chamar. Mas nós pedimos a compaixão, mas nós não temos compaixão por nossos irmãos menores, que estão numa escala evolutiva ainda atrás de nós, como os animais. Porque Ramatiz nos diz, Ramatiz é um grande espírito oriental que faz a ponte entre o Ocidente e o Oriente, ele tira as grandes verdades de todas as filosofias religiosas. Ramatiz nos diz que tudo tem alma e tudo evolui para estados mais sublimes. Eu fiz um trabalho aqui uma vez, que eu falei da questão dos animais. Eu não vou entrar nessa questão, porque isso aí é muito longa, tomaria muito tempo. A maioria de vocês não estava, não sei se vocês leram o Livro dos Espíritos, mas no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala dos 3 reinos, das questões 592 a 610, 18 questões lá, ele trata dessa questão da alma dos animais. Como eu falei anteriormente, o espírito ele evolui da alma, para que entendamos melhor, porque não sei se todos têm ciência de que os animais são nossos irmãos e de que possuem um princípio inteligente, que tem alma e que tem a mesma origem. Então, nós evoluímos, como diz a doutrina espírita, da alma, do átomo, ao arcanjo, que é o espírito puro, perfeito, que não necessita mais se reencarnar. Então, esse processo evolutivo, ele passa pelo reino mineral. O reino mineral ele só tem atração, a força atrativa, o magnetismo. O reino vegetal, o vegetal ele só tem sensações. O reino animal, o animal tem instintos, uma inteligência rudimentar ainda. E o reino hominal, que nós temos consciência do que somos e a ideia da existência de Deus. Porque os animais, para ele, nós somos os deuses. Então, falando isso, eu não estou dizendo para ninguém comer carne, porque o organismo adaptado a comer carne fica mais difícil. E erroneamente se diz que o corpo humano precisa da proteína animal. Não é isso que a ciência vem comprovando hoje. Todo o alimento possui proteína. O boi é um animal muito forte, o cavalo. Ele só come capim.
As proteínas que o humano ingere vêm da carne do boi. De onde ele tira as proteínas? Então, é uma ilusão. Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E a responsabilidade de quem sabe e não pratica é muito melhor, é muito maior. Tem pessoas que pensam, eu prefiro não saber disso. Mas, infelizmente, o espírita sabe. A responsabilidade do espírita é muito grande. Quando foi escrito, publicado o Livro dos Espíritos, através de Allan Kardec, 18 de abril de 1857, há 160 e poucos anos atrás. Naquela época se discutia se a mulher possuía alma, inclusive tem artigos de revistas daquela época, se os negros possuíam alma. A doutrina espírita já estava bem mais à frente. Já falava da espiritualidade dos animais e do processo evolutivo. Então, esse conhecimento foi nos dado há mais de 160 anos atrás. Se isso fosse abordado antes, não surtiria efeito nenhum. Então, tudo a seu tempo. Todas essas informações foram trazidas ao planeta Terra quando a humanidade estava preparada para receber aquele conhecimento. Já tinha despertado a consciência, já tinha surgido naquela época todos aqueles movimentos, o iluminismo, a revolução industrial, que tudo favoreceu. E a alimentação carnívora também, ele tem a questão religiosa. Tem um livro de Marcel Benedetti. Marcel Benedetti era um palestrante espírita. Ele desencarnou com 48 anos. Há 10 anos atrás ele morreu com 48 anos. A missão dele era isso, despertar as consciências. Ele tinha uma doença crônica grave e o tempo dele era curto. Nesse tempo ele publicou 9 livros sobre a causa animal. Desses 9 livros tem Todos os Animais São Nossos Irmãos. Eu acho que eu falei desse tema aqui. Foi um livro que teve a influência espiritual. Teve um guia que ditou as informações desse livro. Ele disse que nossas células também evoluem e passa a liderar colônias de células que mais tarde vai formar um corpo animal. Então, tudo tem o mesmo princípio, o mesmo origem. A inteligência animal, como nos diz o Livro dos Espíritos, tem a mesma origem da inteligência humana. É a mesma origem, porque alma animal vem de anima, que significa alma. E os principais aspectos da alma são memória, inteligência e vontade. E os animais têm tudo isso, nós sabemos que tem. Principalmente quem cria animais domésticos. Os animais são seres sencientes, ou seja, são seres que pensam, que sentem dor, tristeza, alegria, fome, frio, sabe que vai morrer, porque eles sabem, eles sentem que vai morrer. Então, quando o animal sabe que vai morrer, ele fica com medo. E sentindo medo, é a vibração do medo. Tudo gera energia, como eu falei, tudo é energia. Ele libera cortisol e adrenalina no sangue. Isso são hormônios que em grande excesso são altamente cancerígenos, podendo provocar um câncer ou problemas cardíacos. Ramatiz é um espírito que fala muito disso. Ele fala coisas pesadas mesmo em relação aos animais. Se der tempo aqui, esse livro tem citações maravilhosas, mas assim, falando que os animais têm alma, é a questão 597 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou, pois que os animais possuem inteligência que lhe faculta certa liberdade
de ação, haverá algum princípio independente da matéria? Aí a espiritualidade responde: algo que sobrevive ao corpo. Não há dúvida que os animais são seres inteligentes. Há livros falando da inteligência animal, inclusive livros de caráter científico. Foi feito um teste com chimpanzés, foi colocado um tubo transparente de acrílico, colocou uma vase de amendoim, o vasilhame estava baixo aqui, pouca água, fizeram um teste, os animais não alcançaram, fizeram um teste com uma criança de 5 anos de idade, ele não teve a ideia de colocar água no tubo para ele alcançar. Já uma espécie de macaco chamado bonobo, tinha uma torneira, ele abriu a torneira, enchia a boca de água e jogava no recipiente até o recipiente atingir a altura desejada que ele pudesse alcançar a vagem. Já o chimpanzé, ele subiu no lugar alto e ele urinou no recipiente até atingir aquela vagem de amendoim para que ele pudesse pegar. Então nós vemos que eles pensam, tem raciocínio, quem cria cachorro principalmente sabe, tem poder de escolha. Há inúmeros relatos. Tem médios como Chico Xavier, que ele viam o perispírito dos animais na época do desencarne. Não foi encontrado pela ciência nada no animal que fosse inferior ao homem. Ele nasce, cresce, envelhece e morre. É o mesmo processo humano. Se uma mancha de um sangue animal estiver no chão aí, de um cachorro, que seja de um cavalo, ele só pode ser identificado se aquele sangue é humano ou animal através do exame de DNA. Tanto que testes em remédios e medicamentos são feitos com ratos. Os ratos possuem 80% do DNA humano. O macaco chega a 98,5%, a galinha 60%. Uma simples minhoca tem 40% do nosso DNA. Então nós vemos que não há nada de diferente, nada especial. É tudo interligado. E no livro Missionários da Luz, é o terceiro livro da série de André Luiz, tem um capítulo lá chamado de O Vampirismo. É terrível o ambiente de um matadouro, as energias emanadas, aqueles espíritos mais inferiorizados, mais primitivos, que se alimentam daquilo. Inclusive um médium sensitivo, uma pessoa se chegar num ambiente de matadouro e ver aquilo, ele se sente mal, ele sente aquelas energias densas, aquelas energias pesadas. Porque nós, seres humanos, somos assim. É triste dizer isso, é muito pesado, mas é mais ou menos dessa forma. Nós funcionamos como alguém que contrata um matador de aluguel. Nós não temos coragem de matar. Eu creio que ninguém aqui tem coragem de... Se nós viemos aqui numa palestra espírita, é porque nós temos a consciência desperta, nós buscamos o nosso progresso espiritual. Ninguém aqui tem coragem de pegar um animal de sangue frio, sem ódio. Às vezes um borreguinho ali que foi criado de forma de estimação, que foi injetado, ele fica igual um cachorrinho, até o porco enfiar uma faca de forma traiçoeira para nos alimentarmos. É através da dor de uma faca, de um ser inocente. Eu acredito que ninguém teria essa coragem. Porque se discute muito também essa questão de Jesus. Jesus comeu carne? Através das pesquisas que eu fiz, eu afirmo para vocês categoricamente: é impossível que um espírito da evolução de Jesus, governador espiritual da Terra, pudesse cometer carne. Esse espírito que eu falei, Ramatiz, ele tem uma obra extensa, vasta. No planeta Terra existe a chamada o Akasha, que são as memórias acásticas. Todas as imagens, tudo que ocorreu no planeta Terra, desde a formação do planeta até hoje,
ele está registrado nos anais, nas memórias acásticas. É uma egrégora, é como se fosse um HD, o que tem armazenado na memória do computador. E espíritos elevados, eles podem recorrer a essas imagens, eles podem buscar essa. E Ramatiz, ele foi um espírito que ele conviveu com Jesus na infância de Jesus, porque lá nos evangelhos ele fala de Jesus, do nascimento até os 12 anos, quando ele debateu, ensinou para os doutores da lei. Dos 12 até os 30, foi o início do ministério de Jesus. O ministério de Jesus durou 3 anos, dos 30 ao 33. Não há muita informação. Mas assim, os interesses religiosos, os interesses políticos encobriram muita coisa. Muito da história ela foi ocultada de nós. Em 1947, 2 anos após o término da Segunda Guerra Mundial, foi encontrado numa caverna de Qumran, em Israel, uns potes de barro com manuscritos dos essênios, porque na época de Jesus existia os saduceus, os fariseus e os essênios. E esses escritos mostraram que Jesus conviveu com os essênios, mas só que o catolicismo não revelou isso, que ia de encontro aos interesses. Tem muito interesse político lá no meio religioso, nós sabemos. E os essênios eram um povo completamente pacífico, um povo completamente vegetariano, eles não se alimentam de carne. E tudo que Jesus ensinou estava de acordo com o pensamento dos essênios. Os essênios eles foram perseguidos no ano de 67, foram dizimados pelo Império Romano, já eram cristãos. Então, o Ramatiz, como eu falei, da infância dele, quando ele conviveu com Jesus, ele nos diz que, na infância de Jesus, inclusive eu tenho um livro lá que conta a infância de Jesus, um livro de Ramatiz. Foi psicografado. Ramatiz é um espírito. Eu esqueci o nome do autor do livro que psicografou a obra de Ramatiz. Ramatiz disse que Jesus, quando tentaram dar carne a ele forçada, colocaram na boca dele, ele passou mal. O perispírito dele, muito purificado, não aceita aquele tipo de energia densa. Jesus, na sua infância, quando ele presenciava o abate de um animal, ele passava mal, sentia mal, não dormia, sentia insônia. Ele soltava animais, tangiam para que não fossem mortos. Então, como é que Jesus, que pregava o amor, amai o próximo como a si mesmo, ele nos ensinou? Será que o próximo é apenas um? Não, ele estava se referindo a apenas humano? E Gandhi falou, tudo que vive é teu próximo. Gandhi foi um dos espíritos mais elevados, Mahatma Gandhi, o libertador da Índia, que pisou na Terra. Inclusive Albert Einstein reconheceu isso, o maior cientista, o maior físico de todos os tempos. Ele disse que é impossível para gerações futuras imaginar que uma alma tão nobre, tão bondosa, tenha pisado sobre a face da Terra. Então, tudo que eu estou falando para vocês aí é uma questão de conscientização. Não estou dizendo, ninguém come a carne. Mas se tente diminuir, porque é um processo gradativo. Inclusive, Ramatiz disse que a carne é o cemitério na barriga. Ele se refere assim. E nós já temos, intuitivamente, nós temos consciência disso. Note que na época da Quaresma, Sexta-feira da Paixão, Quinta-feira Santa, as pessoas não comem carne. Por que não comem? Não comem nesse dia, não tem consciência que é uma vida que causa sofrimento, que causa dor. Então, uma coisa que nós temos consciência que é errado. Então, como é um dia considerado muito santo, muito sagrado para a Igreja Católica, não consome naquele dia. Deixa eu ver se eu... Tá finalizando, né? É muita coisa. Então, eu vou... Tem uma mensagem aqui maravilhosa. Porque esse livro aqui tem o pensamento dos grandes vultos a respeito dos animais. Tem uma mensagem aqui que eu queria ler. É muita coisa. Esse livro aqui daria um estudo maravilhoso. Aqui é o teólogo
músico, filósofo e médico alemão, vou tentar ler corrido. Albert Schweitzer, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1952, também pregava a favor dos animais, da natureza, como um todo. Os 4 seguintes pensamentos dele. Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seu semelhante. O erro da ética, até o momento, tem sido a crença de que só se deva aplicá-la em relação aos homens. Um homem é verdadeiramente ético apenas quando obedece sua compulsão para ajudar toda a vida que ele é capaz de assistir e evitar ferir toda coisa que vive. Vivemos numa época perigosa. O homem domina a natureza antes que tenha aprendido a dominar a si mesmo. Uma grande verdade. A nossa civilização está condenada porque se desenvolveu com mais vigor materialmente do que espiritualmente. O seu equilíbrio foi destruído. Não haverá justiça enquanto o homem empunhar uma faca, uma arma e destruir aqueles que são mais fracos do que ele. Eu vou parar por aqui. Então, Ramatiz já disse isso. Não tenham dúvida disso. Na terra regenerada, não haverá a morte de animais. Lembra do que Jesus disse: os mansos herdarão a terra. E Ramatiz e tantos outros pensadores da nossa história, ele nos diz que a humanidade, enquanto derramar o sangue inocente, não vai deixar de haver guerra nem doença. É uma consequência dos nossos atos. Porque a doutrina espírita nos diz o quê? Não há um inocente sofrendo na face da terra. E tudo gera um karma. O karma não é castigo, é uma consequência material da prática das nossas ações. Tem grandes almas que consumiram carne. Por exemplo, o Chico Xavier, em pequena quantidade, ele foi deixando, ele consumiu carne. Mas não é deixando de comer carne que o espírito se eleva. Mas é a partir do momento que o espírito se eleva e que ele vai entendendo, ele vai tomando consciência e deixando essa prática. No meu caso, eu fui um espírito que me encarnei eu vim nessa atual encarnação sem vontade de comer carne. Eu jamais tive vontade de comer carne, jamais me alimentei de nada de origem animal, jamais. Quando eu era criança, minha mãe tentava me dar carne moída, se ficasse um fiapinho no dente, eu nunca engoli, nunca ingeri. Tenho nojo de leite, carne, inclusive eu já vim assim, é uma coisa minha. Para mim é mais fácil. Para falar a verdade, eu gosto de defender os animais. Para mim, toda a vida é importante. Na minha época, que eu morei no povoado ali, conhecido Tulete, Vila Guimarães, as crianças da minha época tinham badog, caçava, matava. Quando feria um passarinho, eu ia lá, cuidava dele. Se eu visse um assalpão, eu abria o arame assim, se não tivesse ninguém perto, soltava. Desde pouca idade, 5, 6 anos, eu era assim. Mas é uma coisa minha. Se eu comesse carne, eu não tinha coragem de pegar no microfone, defender os animais, falar que o animal tinha algo. Sinceramente, não, é uma coisa minha. Não é querendo ser melhor, mas assim, é um contrassenso. Como é que eu vou defender uma coisa que eu gosto de consumir, o cadáver? Então, segundo a espiritualidade, ainda vai demorar uns 300 anos ainda para a humanidade deixar de consumir carne. Mas um dia, assim como em outros mundos, como o planeta Sirius mesmo diz que é maravilhoso, lá não tem egoísmo, não tem orgulho, não tem vaidade, não existe doença. É o paraíso que Jesus prometeu na Terra. Um dia a Terra também evolui, vai chegar nessa condição. Porque a natureza nos ensina a nos alimentar. A natureza ensina. Nós somos mais parecidos, como eu falei, com um animal herbívoro ou com carnívoro. Nós somos carnívoros. Se formos olhar a biologia, a ciência,
Não. Mas, como eu falei, uma prática milenar, ela não pode ser deixada assim. É um processo gradativo, não deve haver exagero. E se todo mundo deixasse de comer carne, o que faria? Esses imensos rebanhos morreriam, porque a cada ano são abatidos 58 bilhões de animais, só em matadouros que são catalogados, naqueles oficiais, fora os clandestinos. O ser humano, ele é autodestrutivo por natureza. Mais de 80% das espécies silvestres eles foram eliminados. Mais de 90% dos animais que existem são criados, domesticados, a fim de consumo humano. Eu não quis chocar ninguém, mas aqueles que sentirem na sua alma a compaixão, o amor pelos animais, que se esforcem. Teria muita coisa para falar, mas por enquanto é só. Eu já falei da questão da alma dos animais anteriormente, uma coisa de cada vez. Muita paz para todos.